Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as cirurgias pré-protéticas, tá, pessoal? Que são habilitadas para vocês estarem fazendo na nossa clínica de cirurgia. Possivelmente no próximo semestre vocês vão ter um tempo maior para estar planejando esses casos e se aparecer alguma delas, se bem planejado, dependendo do tamanho, de um tórax, de uma hiperplasia, até de uma frenectomia, a gente pode estar realizando na região ali da nossa clínica de parte ambulatorial, tudo bem? Geralmente as cirurgias periprotéticas, como conceito, são um conjunto de procedimentos cirúrgicos para que uma arcada dentária tenha condições de receber uma prótese dentária, tudo bem? Objetivos: criar estruturas de suporte adequadas para a subsequentemente instalação de uma prótese, tudo bem? Que seja confiável, confortável, funcional e estética na região. A gente tem que ter características ideais dos tecidos, onde esses tecidos que a gente vai realizar essas cirurgias pré-protéticas devem ter ausência de patologias, tudo bem? Espessura e altura do rebordo, ausência de espículas ósseas e ausência de hiperplasia de tecido mole. A parte, né, de avaliação, a gente vai ter que fazer uma visualização, verificar a presença de irregularidade sempre quando você faz avaliação de uma prótese na região. Você tem que avaliar se tem irregularidade, se essa irregularidade vai interferir na estabilidade dessa prótese, se vai machucar a própria, né, a prótese com essa utilização da prótese. Se tiver alguma irregularidade, ela pode estar machucando a região do alvéolo. Se na palpação essas irregularidades a gente consegue perceber de uma maneira muito maior, muitas vezes vocês até já conseguem distinguir isso. Já tiveram alunos que no momento dessa avaliação, ao passar o dedo na prótese e já conseguem já avaliar e verificar, não, se eu for fazer uma prótese aqui, possivelmente ela vai machucar ali a região, tudo bem? Irregularidades, a gente pode também ver esses exames radiográficos, vão ser de muita valia, até para verificar se tem algum dente nessa região, se muitas vezes o dentista deixou alguma raiz, e também avaliar através de modelos de estudo, que seria através das moldagens em si. Observar presença de algumas variações, tensionamentos de tecidos também, para avaliar se tem freios, bridas, tecidos com mobilidade excessiva na região da gengiva, que isso tudo vai estar interferindo na minha estabilidade da minha prótese em si. Tudo bem? Então, como avaliação em plástica de tecido mole, eu posso fazer a remoção de um tecido ósseo irregular com limas, tudo bem, instrumentos rotatórios e até os alveolótomos, tudo bem? Vou ter que fazer a minha alveoloplastia associada ou não a extrações múltiplas. Ou muitas vezes a gente já fez a extração e ficou aquele alvéolo irregular que a gente vai ter que fazer a regularização desse rebordo para a cirurgia em si. A remoção também do septo interradicular e plástica na porção vestibular, que seriam as exostoses. Então, como a alveoloplastia, quando a gente faz a cirurgia, tudo bem, a gente faz um pouquinho a regularização da região desse rebordo para estar harmonizando ele um pouquinho mais, tudo bem? Isso a gente vai ter que avaliar também a condição, pessoal. Hoje em dia a gente nem faz tantas essas cirurgias, principalmente caso o paciente tenha o objetivo de utilizar implante. Se for para implante, a gente acaba mantendo a região aqui onde foi feita a cirurgia em si, tudo bem? Só aqui que interferiu um pouquinho, desculpa, mas já tá voltando. Algumas maneiras dessa veloplastia a gente vai ter que fazer descolando o material, utilizando algumas brocas rotatórias. A gente tem aquela mini cut, maxi cut, são ideais para a gente estar fazendo esse desgaste ósseo e regularização de rebordo.
e utilizar os alveolótomos e lima para osso para também estar regularizando esse rebordo. Então isso seria uma técnica para estar regularizando e melhorando esse rebordo para receber uma prótese em si, pessoal. A remoção de algum septo intraradicular, muitas vezes esse septo fica alto no momento da cirurgia, isso pode interferir também no processo de reparo do paciente e até exposição e formação de espícula óssea, então a gente tem que ter um cuidado e estar removendo também esses septos, principalmente quando eles são muito altos. O tórax mandibular entra nessas cirurgias de avaliação óssea, tudo bem? Onde a remoção do tórax envolve a correção dessas protuberâncias ósseas com manifestações clínicas de diferentes tamanhos e formas, tudo bem? Variando desde uma exostose única e tanto para até massas elevadas e multilobuladas. Então a gente vai ter geralmente essas questões em cima do tórax. Onde a gente vai ter o toro palatino, tudo bem? Região palatina, tórax mandibular, exostoses vestibulares e exostoses palatinas laterais, tudo bem? Essas exostoses já seriam um aumento de volume ósseo na região vestibular e região lateral palatina, tudo bem? Então, a gente vai ter todas essas anormalidades de tecido ósseo para estar fazendo a cirurgia em si. Indicação para remoção cirúrgica, a gente vai ter dificuldades de fonação e deglutição, tá? Para estar removendo esse tórax, já atentem bem a isso. Geralmente, se a gente não for fazer, né, uma cirurgia, no caso que seja palatina, para instalação de uma prótese, até a utilização de um aparelho ortodôntico que vá estar interferindo na estabilidade, a gente não precisa estar removendo esse tórax. Mas se o paciente tiver uma dificuldade de fonação, deglutição, ulcerações persistentes na mucosa, instalação de prótese total ou parcial, ou cirurgias até de expansão maxilar, a gente vai ter que fazer a remoção desse tórax palatino, tudo bem? Então, verifique essas condições para estar indicando essas cirurgias de tórax palatino. As exostoses vestibulares também acontecem com muita frequência, tudo bem? E a gente vai ter que estar fazendo a remoção cirúrgica para instalação de próteses desses pacientes. Até eu acho que foi semana retrasada, fiz uma cirurgia dessa no paciente no consultório, tudo bem? O colega protesista mandou para estar removendo porque ele já não tinha nenhum dente, tudo bem? Só que foram feitas exodontias desses dentes e mantiveram as exostoses na região. Então, o protesista ficou sem conseguir fazer uma prótese que adaptasse bem nessa região palatina. Então, eu tive que fazer a remoção dessas exostoses vestibulares na região. Tudo bem? Então aqui geralmente a gente faz a remoção do tórax com cinzel e martelo. Tudo bem, hoje em dia já a gente usa muito menos essa técnica, cinzel e martelo, porque o paciente sente muito, né, a questão do trauma cirúrgico, a gente martelar ali a região, então a gente acaba preferindo utilizar as brocas mesmo. Você vai dividindo em pedaços esses tórax palatinos, tanto quanto tórax mandibular. Então, com a utilização da broca, você consegue fazer bem a cirurgia e vai tirando esses tórax mais ou menos por partes. Isso a gente pode fazer na nossa clínica de cirurgia. Então, é mais ou menos isso. Você vai dividindo toda essa região por parte. Hoje em dia, a gente não precisa, logicamente, estar descolando tudo isso porque foi uma cirurgia adicional. O paciente ia fazer uma outra cirurgia de enxertia na região e aproveitou-se para remover o tórax da região também. Mas geralmente a gente faz uma incisão que a gente chama de incisão em Y, que seria essa incisão, pessoal. A incisão para remoção de um tórax maxilar, que é o tórax palatino, a gente faz a incisão em Y, faz o descolamento de toda essa região e a partir daí a gente vai tirando por parte. Vai fazendo vários pedaços com a nossa broca de alta rotação, tudo bem? E tirando por partes cada bloquinho que a gente vai criando nessa região. Então, a incisão para estar removendo o tórax maxilar seria a incisão em Y, tudo bem? Fica mais ou menos com esse aspecto clínico aqui, pessoal. Tudo bem? Aqui são pequenas suturas que a gente faz
para não ter que ficar afastando toda hora esse tecido. Então a gente sutura no rebordo ou no dente, se o paciente tiver dente aqui na região, a região onde a gente faz o descolamento, tá, pessoal? Tudo com o objetivo de não ficar traumatizando muito o retalho da região. Verifiquem aqui. Aqui a gente consegue ver bem mesmo. A gente faz essa incisão aqui, ó, em Y, duas abas, uma incisão linear e mais um Yzinho aqui no final desse retalho. A gente tem essa figura aqui. A gente vai tirando por partes ou já vai desgastando com uma broca, com uma mini cut, tudo bem? Então tudo isso você pode estar fazendo essa técnica para estar removendo e tirando esse tórax da região. Algumas técnicas a gente pode utilizar uma placa apenas para conter essa região do tórax, pessoal, tudo bem? Para não ficar incomodando muito o paciente nesse pós-operatório e diminuir sangramento. A gente faz uma plaquinha como se fosse uma prótese na região para ficar ali acomodando. Mas não é obrigatório, não é em todas as cirurgias que a gente faz isso. E o tórax lingual, ou mandibular, né? Na verdade, que ele vai se situar nessa região lingual. A gente faz incisões intraocululares, descola bem a região para visualizar o tórax e faz a remoção dessa região, fazendo desgaste ou fazendo a remoção por partes dessa região. Vai depender muito do tamanho desse tórax e como ele vai se apresentar. Ele pode atrapalhar a estabilidade da prótese. A gente pode remover também com bisturi e fazer um reembasamento para facilitar essa reparação. A gente vai ter algumas cirurgias de remoção de tecidos com hipermobilidade, tá, pessoal? Geralmente é aquela gengiva que fica frouxa, tudo bem? Quando a gente toca, fica uma quantidade de tecido mole muito grande na região e a gente vai ter que fazer a remoção desse tecido mole para estar melhorando essa estabilidade e facilitação dessa prótese, tudo bem? A gente vai ter algumas cirurgias que a gente chama de afundamento vestibular, tudo bem? Com o intuito de melhorar a adaptação também dessa prótese. Hoje é uma técnica bem, não é muito feita não, pessoal, porque o índice de recidiva dela é muito grande. Então, como era que era feito anteriormente? A gente fazia incisões na região do fundo de vestíbulo para melhorar e aumentar esse vestíbulo da crista alveolar, tudo bem? Então, o objetivo dele era deixar até um tecido conjuntivo exposto e aumentar o fundo de vestíbulo do paciente para melhorar a adaptação da prótese, como a gente vê aqui nessa região, tudo bem? Ele tem um vestíbulo pequeno, principalmente em região mandibular, onde tem falhas de adaptação na região de prótese dessa região, então se fazia uma incisão no fundo de vestíbulo para aumentar ele, ó, ver como ele é muito raso, esse vestíbulo ósseo, e a partir daí dessa incisão a gente deixava essa região cruenta para que aumentasse mais esse fundo de vestíbulo. O pós-operatório era ruim do paciente, tudo bem, reclamava muito, tá? E a recidiva também dessa técnica era muito grande. Tanto é que hoje, com o advento dos implantes da região, a gente até utiliza muito pouco, porque a recidiva é alta, então em casos que o paciente tem essa mandíbula nessa condição, se o paciente tiver uma condição melhor, a gente já orienta a estar utilizando os implantes, porque nenhuma prótese a gente consegue ter uma adaptação boa na região, tudo bem? Então fazer incisão, divulsão da mucosa, tudo bem, até a região do periósteo, com o intuito de aumentar esse fundo de vestíbulo. E se fazia a sutura onde você fez a incisão na região do periósteo onde foi descolado, tudo bem? O aspecto ficava assim mesmo, ó, cruento. Até difícil um pouquinho de se ver, né? De vocês entenderem como era um pouquinho essa cirurgia. Então se descolava bem o tecido e se suturava esse tecido descolado na região do fundo de vestíbulo, ó. E a gente ganhava um volume ósseo bem maior nessa região, tudo bem? Mas muitas vezes isso recidivava, pessoal. Então, uma técnica que a gente utiliza muito pouco hoje em dia, tá?
mas está indicada. A remoção de hiperplasia inflamatória, né, que é aquela hiperplasia fibrosa, tudo bem, que geralmente é causada por próteses mal adaptadas, pessoal, questão de prova. Uma das causas de hiperplasia inflamatória, dessa hiperplasia fibrosa inflamatória, seriam essas próteses mal adaptadas, tudo bem? Elas ficam mexendo e vai gerando um tecido ali, uma hiperplasia que a gente fala, tudo bem? E geralmente a gente precisa estar removendo e estar reembasando a prótese na região, tudo bem? Que seriam essas fibrosezinhas que a gente consegue ver melhor na figura. Então, isso é causado por uma prótese mal adaptada, tudo bem? Então, se é uma hiperplasia fibrosa inflamatória, até traumática, eles chamam. Você faz a remoção dela e reembasa a prótese para ela adaptar bem melhor, tudo bem? Uma incisão que você pode fazer elíptica ao invés, traciona o tecido e vai removendo ele, tudo bem? Aqui o aspecto já sem a fibrose, aí você já pode reembasar a prótese para ter uma melhor adaptação. Se ela continuar folgada, a tendência é voltar a remoção dessa hiperplasia fibrosa na região. Você pode fazer hoje em dia que a gente utiliza o cautério, tudo bem, fazer a remoção dessa fibrose, mas a priori, dependendo do tamanho, você não precisa não estar utilizando, tudo bem, mas hoje em dia até com esses cautérios que a gente tem com mais facilidade, a gente consegue remover bem tranquilo essas regiões, cauterizando só esse aumento de tecido inflamatório e fibroso. A frenectomia também é um procedimento que a gente pode estar fazendo em cirurgias pré-protéticas, ou bridectomia, que é a formação de bridas, tudo bem? Elas vão estar interferindo na instabilidade da prótese, então a gente precisa fazer a desinserção desse freio da brida, removendo todinho elas ou reposicionando para que não tenha perda de estabilidade funcional dessa prótese, tá? Então você pode estar removendo aqui, ó, essas bridas que são formadas na região. Possivelmente se você fez até uma cirurgia, uma exodontia, ou com o tempo vão se formando essas bridas. Ou as frenectomias labiais, tudo bem? Que você pode estar desinserindo tanto a lingual, a labial, você pode estar fazendo para melhorar. Geralmente a labial está mais relacionada à instabilidade de uma prótese, então a gente tem que remover para ter uma melhor adaptação, tudo bem? E aqui vocês podem estar fazendo também, a gente orienta, tanto na clínica de periodontia quanto na de cirurgia, vocês podem estar fazendo a frenectomia, que acaba valendo como um procedimento cirúrgico. Então você vai fazer o aprisionamento aqui, ó, a gente consegue ver um freio labial, esse freio está interferindo na estabilidade de uma prótese, aqui o paciente vai fazer uma prótese total. A gente faz o pinçamento, pode ser uma pinça Kelly, uma pinça Allen. Geralmente a pinça Kelly ela é um pouquinho mais delicada, acaba sendo melhor, tá? Para você pinçar, logicamente, que aqui o tecido já está anestesiado. Você faz uma incisão elíptica para remover toda esse freio labial, vai ficar com esse aspecto, tudo bem? Depois você faz a sutura dessa região para essa região, sempre lateralizando a sutura. Você não pode pegar desse ápice da sutura e fechar aqui, senão vai se formar novamente, tudo bem? Então você vai fechando como se fosse na parte lateral da incisão que você fez, ficando com esse aspecto. Se essas regiões ficarem cruentas na região do rebordo, não tem problema, pessoal, isso vai se fechar normalmente. Incomoda um pouquinho no pós-operatório, mas fecha normalmente, tudo bem? Aqui freio labial, freio lingual, também a gente pode estar removendo para essa questão, mas aí já não seria uma questão, né, muito protética, mas também a gente acaba liberando para vocês fazerem na clínica, tudo bem? Aqui a frenectomia lingual, geralmente a gente tem que anestesiar a região de fundo de soalho, região de pontinha da língua, verifique que a gente passa um fio de sutura para estar tracionando essa língua para fora, porque a língua é muito difícil que o paciente fica mexendo muito, então você pode dar um pontão nessa região do ápice da língua só para puxar ela para fora e a partir daí fazer a cirurgia para estar tracionando e tirando esse freio lingual, tudo bem?
a gente acaba liberando também na parte da cirurgia esse tipo de procedimento. Tudo bem? E aqui, o paciente que tinha a língua presa, ele acaba chegando um pouquinho mais. Aqui, o mesmo critério, você vai fazer uma incisão elíptica para remover todo o freio, ó, incisão elíptica, e depois você vai liberando um pouquinho essa musculatura para tentar para tentar distensionar um pouquinho essa língua, tá? Aqui, ó, a gente anestesiando, fazendo aquele pontão que eu falei para vocês para estar removendo esse freio lingual. Aqui a incisão elíptica para remover todo esse freio lingual. A gente não pode deixar nenhuma inserção dele. Vai ficar com esse aspecto aqui na região. A gente removendo ainda o freio, desinserindo ele internamente. Fica com esse aspecto aqui e depois a gente vai fazendo. Depois que você fez, chegou, a gente distensiona ainda um pouquinho mais, fazendo umas divulsões na região da musculatura, ó, como se fosse esse movimento com a lâmina. E depois faz a sutura da região, tudo bem? Então, para procedimentos de cirurgia pré-protética, uma aula bem rapidinha, pessoal. A gente precisa estar fazendo esses critérios, então vocês verifiquem que a gente tem manipulação óssea e manipulação de tecido mole para cirurgias pré-protéticas, tudo bem? Então, veja as indicações de cada uma delas, se atentem, tá, pessoal, que vai cair algumas questõezinhas tranquilas sobre esse assunto também. Tudo bem tranquilo, pessoal, não precisa ter medo que a prova vem bem tranquila nesse ponto, beleza?